Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson, professor de Filosofia de São Camilo. Hoje daremos continuidade à matéria, ao conteúdo, da apostila capítulo 4 para o 7º ano. Nós falaremos hoje de patrimônio imaterial cultural. Boa tarde, pessoal do 7º ano. Estamos aqui para dar continuidade à matéria, o conteúdo do capítulo 4 da apostila de cidadania, apostila de filosofia aí, E nas últimas aulas nós falamos de memória coletiva, e memória individual. Vocês tiveram aí algumas dúvidas, eu passei um exercício, vocês tiraram essas dúvidas numa aula. E hoje a gente vai continuar esse capítulo 4. Só uma retomada aí do conteúdo. Então nós falamos da importância da preservação dessa memória coletiva, como que determinadas etnias, determinadas pessoas, determinadas sociedades, elas dão importância, aliás, determinadas não, todas as sociedades dão importância a essa preservação da memória. Eu expliquei isso para vocês, falei que é importantíssima a preservação da memória, porque é essa preservação da memória que vai trazer, estimular o sentimento de pertencimento àquela nação. Então eu falei lá dos alemães, falei dos descendentes de alemães, descendentes de italianos, os negros, os quilombolas, que foram os que a gente estudou e tem aí na nossa apostila, não é isso? Então o indivíduo ele entende o seu lugar a partir da preservação dessa memória. Olha lá, a Unesco, então, ela chama essa memória aí de patrimônio imaterial. E aí hoje a gente vai estudar o que é esse patrimônio imaterial, Então olha lá, a Unesco conceitua patrimônio imaterial como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, olha lá, a memória coletiva, a memória social, ela se torna patrimônio imaterial, certo? Então, o patrimônio cultural de determinada sociedade acaba se transformando em patrimônio imaterial. Por que, professor, que se chama patrimônio imaterial? Porque nem sempre é algo que se toca, não é um objeto físico, às vezes é um objeto, é uma ideia, são conhecimentos que são passados aí de geração para geração, e esses conhecimentos às vezes são imateriais, apesar de determinadas pessoas aí nós chamamos de etnografia. Os etnógrafos são aqueles que vão buscar a história de determinadas sociedades, Então, um exemplo que eu dou tem um amigo meu, eu não sei se eu falei na nossa aula ao vivo, tem um amigo meu que estuda lá, acho que eu falei sim, ele estuda lá a história dos alemães lá em Domingos Martins. Ele faz então a etnografia dos alemães, que vieram ao Brasil, dos descendentes de alemães, como que a cultura daquele povo, a cultura alemã, esse patrimônio imaterial, ele continua vivo lá em Domingos Martins, Então, quem já foi aí em Domingos Martins, quem já fez esse turismo aí, pode observar que lá tem vários locais que pertencem a essa cultura, que mostram que essa cultura está viva, Então, isso para a Unesco, esse é o conceito de patrimônio imaterial. Então, olha a dica aí, se eu for passar um exercício, qual o conceito de patrimônio imaterial? Vocês já vão saber aí o que responder, certo? O patrimônio imaterial ou intangível, é aquele que se relaciona com a maneira como os diferentes grupos sociais se expressam por meio de suas festas, saberes, fazeres, ofícios, celebrações e rituais. Então, olha lá, as festas. Então, eu tenho a festa dos descendentes de italianos, a festa dos descendentes de alemães, dos pomeranos. Eu tenho a festa lá do quilombo. Então eu tenho essa festa, o nome de essas festas,
fazem parte do patrimônio imaterial. Então eu tenho os saberes, os conhecimentos, a culinária, né? Os rituais e celebrações, as religiões dessas culturas, né? As formas tradicionais e artesanais de expressão são classificadas por serem importantes formadoras da memória e da identidade dos grupos sociais brasileiros, contendo em si os múltiplos aspectos da cultura cotidiana de uma comunidade. Então, olha lá, o artesanato é importantíssimo, e ele é considerado o patrimônio material, né? Porque ele é importante para manter a memória e a identidade de determinados grupos. Então eu tenho as vestimentas, eu tenho os artesanatos, né? Os colares, todos os artefatos que são produzidos por essas culturas são importantes para manter a própria identidade daquela cultura. Então, eles são usados como aspectos que mantêm vivo aquela cultura, né, no cotidiano, né? Bem como o caráter não formal de transmissão de saberes, ou seja, a oralidade. Então, olha lá, a oralidade, a forma como é passado esse conhecimento ou essa memória também é importantíssimo para a transmissão do saber, né? Então, é esse saber e esse artesanato que mantém viva determinadas culturas, determinadas memórias, né? Próximo. Então eu tenho aí, ó, eu coloquei uma imagem aí, ó, para vocês de um exemplo de patrimônio imaterial, que é o frevo, né? Então eu tenho aí a cultura do frevo e isso lá no onde tem esse tipo de manifestação cultural foi tombado como patrimônio imaterial, né? Então o frevo é importantíssimo. Nós temos também o exemplo no Rio de Janeiro do Carnaval. O Carnaval também é um exemplo de patrimônio imaterial que é importantíssimo para manter a memória de determinado povo, né? Então, olha lá, características do patrimônio material: saberes, ofícios e modos de fazer, conhecimentos e modos de fazer enraizado no cotidiano das comunidades. Então, olha lá, nós temos ali na Barra do Jucu a tradição das paneleiras, lá em Vitória também, onde são aquelas senhoras, né? Ou uma comunidade que é especialista em fazer. Então, olha lá, são os saberes, né? Elas são especialistas em fazer a panela de barro, né? Então, esses conhecimentos estão enraizados ali no cotidiano daquela comunidade. Então, aquela comunidade, a base de conhecimento daquela comunidade está a partir justamente dessa ação, né? Dessa prática da construção das panelas de barro. Outro exemplo, característica, celebrações. O que são as celebrações? Então eu tenho os saberes e agora tenho aí as celebrações. O que são essas celebrações? Rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Quem já foi lá no carnaval, na Barra do Jucu, sabe do que a gente está falando. Nós temos lá o Congo, né? Tem a levantada do mastro lá no Congo. E aí isso é um ritual, é uma festa, né? Que marca a vivência coletiva do trabalho. Então, por que eles celebram o Congo lá na Barra? É a expressão de uma religiosidade, expressão de uma coletividade no trabalho e também de outras práticas da vivência social. Então, aquele pessoal lá que pratica, né, esses rituais aí também são os mesmos que constroem, que fazem objetos de artesanato, como panela de barro, por exemplo. Então, as festas são celebrações e rituais que
de vivência do trabalho, de vivência dessa religiosidade, né? Dessa prática social. Outra característica do patrimônio imaterial, formas de expressão. Então, o que são as formas de expressão? São manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Então, a gente acabou de falar aí do Congo, né, que é uma manifestação, é uma forma de expressão daquele patrimônio imaterial ali. Então, é uma música, né, é a manifestação literária. Você tem a ideia dos cordéis também, né? Os cordéis são uma manifestação literária de um patrimônio imaterial, que é um patrimônio cultural imaterial, né? Então, você tem também as artes cênicas, né? O teatro ou as brincadeiras que nós temos. É igual na questão da festa junina, né? Quando aqui no São Camilo nós temos aí uma festa junina grande, uma festa junina bela, e aí essa festa junina ela tem algumas brincadeiras, tem algumas características lúdicas, né, nessa festa junina que marcam aí a cultura de determinada sociedade. Então o Brasil ele é riquíssimo, né? A festa junina é algo importantíssimo no Brasil. Lugares, mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Então, olha lá, lugares também são patrimônio material, né? Olha lá, um exemplo aqui no estado, em Vila Velha, que nós temos aí de patrimônio material é o Convento da Penha, né? Que demonstra aí sua religiosidade, sua manifestação cultural, né? É um lugar especial que demonstra a manifestação cultural, o patrimônio imaterial, né? Então, o patrimônio imaterial não requer proteção e conservação no mesmo sentido das noções fundadoras da prática de preservação de bens culturais móveis e imóveis, mas identificação, reconhecimento, registro etnográfico, que eu falei, né, que meu amigo faz, acompanhamento periódico, divulgação e apoio, enfim, mais documentação e acompanhamento e menos intervenção. Olha lá, o patrimônio imaterial ele precisa de mais ênfase, né? É necessário uma propaganda e uma difusão desse patrimônio imaterial, né? Porque igual o Convento da Penha, ele não precisa mais de proteção, ele está ali, mas é necessário que as pessoas falem dele, que as pessoas participem dele, que as pessoas façam propaganda desse patrimônio, estudem isso, aprendam isso como cultura, certo? Igual eu falei lá de Domingos Martins, a cultura alemã. É necessário que se estude, se preserve, não de maneira física, mas de maneira cultural, de maneira de conhecimento, para que as pessoas aprendam isso aí, né? Que as pessoas tenham interesse em aprender esse patrimônio imaterial. E aí eu coloquei uma reportagem para vocês aí no próximo slide aí, onde vai falar lá de Pernambuco, como que então houve um projeto de lei que tornou a capoeira um patrimônio cultural e material de Pernambuco, né? Então eu coloquei aí na íntegra a reportagem, né, para vocês darem uma lida. Eu vou começar aqui com vocês para a gente debater alguma coisa sobre essa reportagem. Então, eu tenho a reportagem na íntegra. A lei que torna o capoeira patrimônio cultural e material do Estado foi sancionada na tarde dessa quarta-feira. Então, como eu disse, é uma reportagem pelo governador Paulo Câmara no Palácio do Campo das Princesas, no centro de Recife. Aí ele vai falar aqui, né, do projeto de lei, vai falar do deputado estadual que escreveu essa lei, né? Então, olha lá, de acordo com Paulo Câmara, a sanção da lei é uma forma de fortalecer os laços da cultura e da educação e perpetuar a importância da manifestação cultural na vida dos pernambucanos. Então, olha lá, então o prefeito Paulo Câmara, ele vai falar isso aí, ó. O governador, né, Paulo Câmara, ele vai falar que da importância para a educação
e a importância da manifestação cultural na vida lá dos cidadãos pernambucanos. Vamos poder levar a capoeira para mais longe. Sabemos da importância, é essa ideia aqui de perpetuar e de espalhar o patrimônio cultural. Olha o que ele vai falar sobre o patrimônio cultural e material aí de Pernambuco, que é a capoeira. Vamos poder levar ela para mais longe. Sabemos da importância da educação e da formação dos nossos jovens. A formação envolve atividades esportivas e culturais, e a capoeira representa isso. Vamos levar essa manifestação cultural para nossas escolas e dar condições de nossos jovens conhecerem, se aprofundarem e se interessarem para que ela faça parte da vida deles. Queremos desenvolver atividades que tragam bem, e a capoeira faz exatamente isso, destacou. Olha a ideia dele é levar mais longe, é de justamente espalhar essa cultura por Pernambuco, né? Então ele fala bem assim, que quando ele sanciona essa lei, quando ele aceita colocar essa lei em prática, ele está colocando essa lei em prática a partir da distribuição cultural na educação. Então, quando os jovens e as crianças aprendem essas culturas na escola, isso é espalhado, isso é distribuído. E a ideia dele é justamente tornar a capoeira um esporte que é divulgado nas escolas, porque ele sabe que existe a educação física aí, né? Então, quando ele coloca nas escolas, ele coloca a capoeira como modo de educar e de aprender sobre a cultura, né, de Pernambuco. E aí temos a continuação da reportagem, no próximo slide. O deputado Zé Maurício destacou a importância do movimento cultural no estado. Sabemos que a capoeira tem forte incidência sobre a população pernambucana. Antigamente a capoeira era marginalizada. Olha só, isso aqui é importante, hein? Então, quando você traz e coloca como patrimônio cultural e material, você tira da clandestinidade e coloca ela como algo correto. Então as pessoas começam a ter uma aceitação maior daquele tipo de cultura. Então o Zé Maurício está aí dizendo que ela era marginalizada, a capoeira. Hoje ela é reconhecida como esporte tanto cultural como também musical. Em decorrência de todo esse processo de legalização, podemos falar de uma legalização, né? Porque quando você usa a lei para tornar aquele patrimônio ali material e cultural, então você está legalizando aquele tipo de cultura, né? Então, em decorrência de todo o processo, começamos a estudar para tornar a capoeira um bem imaterial cultural de Pernambuco. Em 2008, ela foi reconhecida pela IFAM, em 2014 pela Unesco, e agora com essa lei ela será um bem imaterial para Pernambuco. Para o contramestre de capoeira e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Henrique Cole, a valorização da capoeira chega para reconhecer a dimensão identitária do bem cultural de Pernambuco. Essa lei vem para valorizar uma capoeira que chega a inúmeras esferas sociais, uma capoeira que estabelece relações horizontais, que tem dimensões educativa, inclusiva e cidadã muito fortes. Então, olha lá, é o que eu falei para vocês. Como que a capoeira aqui ela é usada como memória coletiva, né, da sociedade de Pernambuco, como que ela é importante para a vivência social de Pernambuco e como que esse tombamento, esse projeto de lei que torna patrimônio imaterial de Pernambuco tem uma importância fortíssima para a cultura pernambucana. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Provavelmente na próxima nós lançaremos algum exercício aí sobre esse conteúdo que foi abordado. Fiquem bem, espero que vocês estejam bem. E é isso aí, muito bom falar com vocês, tá? Abraço.